Bom dia a todos. Eu gostava de falar-vos sobre uma passagem da Bíblia do Velho Testamento, uma passagem histórica. Eu, por vezes, gosto de analisar o Velho Testamento e procura de passagens históricas da Bíblia. Eu sou uma pessoa que gosto de ver volta e meia um bom épico, um bom filme épico, com uma boa dose de batalhas e tudo mais. Então a Bíblia está recheada no Velho Testamento de situações assim. E há uma em particular que me chamou a atenção e por isso é que resolvi falar. Portanto, eu tive até há bocadinho a pensar no tema. Eu não tenho jeito para escolher temas nem títulos. Eu sugeria mas depois entenderem mudar, estão à vontade. Há um livro que eu li em tempos que é A Arte da Guerra segundo Sun Tzu, que é um livro que fala sobre a arte da guerra para os aficionados da área militar. E hoje vamos ver a Arte da Guerra segundo Ezequias. Mas se entenderem depois mudar o título, estão à vontade. Arte de guerra ou da guerra? Da guerra, segundo Ezequias. A arte da guerra, segundo Ezequias. Vamos ver que Ezequias tinha jeito para muita coisa, mas para a guerra faltava-lhe algumas coisas. Vamos ver que esta arte da guerra não é uma arte totalmente que nós devemos imitar, mas vamos aprender com a experiência dele. Então, a passagem, eu queria que lessem comigo duas passagens. A primeira está no segundo livro das Crónicas, no capítulo 32. Segundo livro das Crónicas, capítulo 32. E vamos ler 5 versículos. E depois vamos ler noutra passagem outros 4 versículos e ficamos por aí. São as passagens base. Portanto, segundo livro das Crónicas, capítulo 32, versículos 1 a 5. Esta passagem retrata a invasão de Senaqueribe em Jerusalém. E ele estava numa de invadir toda aquela zona do Golfo Pérsico e chegou a Jerusalém, ou melhor, antes de chegar a Jerusalém, Ezequias percebeu que ele ia atacar Jerusalém. Vamos então ler. Depois destas coisas e desta fidelidade veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Até aqui, um parênteses. Ou seja, Ezequias percebeu que Senaqueribe não vinha com falinhas mansas, não vinha para negociar. Ele vinha para arruinar, vinha para atacar, vinha para destruir. Bem, e ele pensou, teve conselho com os seus príncipes, resolveu reunir a corte, aqueles que eram mais próximos, e falarem todos, meus amigos, vamos fazer o quê? Temos aqui este senhor que nos quer atacar, temos de fazer alguma coisa. E a primeira coisa que eles decidiram foi tapar as fontes das águas que havia fora da cidade. Ou seja, eles tinham fontes das águas fora da cidade. Não estava dentro da cidade, ou seja, todo o manancial de água que supria a cidade não estava dentro da cidade, mas estava fora da cidade. Então, o que ele pensou foi, nós não queremos que ele tenha acesso a essas águas, que nos cortem a água, e também não precisam de tanta água, vamos tapar aquilo. Ou melhor, vamos desviar. Aqui diz tapar, mas na prática foi desviado. E vamos ver isso. Assim muito povo se juntou, que tapou todas as fontes, como também o ribeiro, que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Assíria encheriam tantas águas? Ou seja, juntou-se o imenso povo, desviaram o curso das águas, porque não queriam que o povo da Assíria desse caras com tanta água. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até às torres. Ou seja, havia falhas também na estrutura das muralhas. Não só havia falhas no sistema de água, que deveria estar dentro da muralha e estava fora, segundo Ezequias. Lá está, segundo Ezequias. Como também o muro estava quebrado até às torres, e eles tiveram a restaurá-lo. Levantou outro muro para fora, fizeram um segundo muro, além do primeiro muro, puseram outro muro, um segundo muro. Fortificou a 1000 na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundâncias. Versículo 6. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, juntou-os, etc, etc, etc. Bom, até aqui nesta passagem. O que é que Ezequias fez? Ezequias fez muita coisa e já vamos ver. Leiam comigo para terminar a nível de passagens base, que é uma passagem que fala sobre esta mesma passagem de forma indireta, mas retrata a mesma passagem, que está em Isaías. Marquem na mesma esta passagem que leram e vejam, por favor, Isaías 22, que é uma passagem paralela e que fala-nos sobre uma parte que se passa aqui também. Isaías 22, 9 a 11. Começamos no versículo 7. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros e os cavaleiros esperam em ordem às portas? Ou seja, ambiente de guerra face a Jerusalém, que é o caso.
Isso será a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as frestas da casa de David, porquanto são muitas, e juntareis as águas do viveiro inferior. E juntareis as águas do viveiro inferior. Foi o que se passou. Também contareis as casas de Jerusalém e derribareis as casas para fortalecer os muros. Não foi o que aconteceu? Eles derribaram casas para fortalecer muros que estavam a cair. Fizeste também um reservatório entre os dois muros, para as águas do viveiro velho. Fizeste também um reservatório entre os dois muros. Eu vou explicar isto melhor. A água estava fora da cidade. Eles fizeram um muro a circundar o reservatório para que a água ficasse contida dentro da cidade. Ou seja, fizeram um segundo muro a conter o reservatório da água. E depois fizeram um túnel, que é um túnel muito famoso, que descobriram há relativamente pouco tempo, há uns anos, bastante, mas não foi há tanto tempo assim, que é uma obra de engenharia, que é o desvio das águas do manancial original para o tanque de Siloé, que é um caminho de quase 2 km em rocha trabalhada, com 1 metro de altura, que aquilo é um trabalho fantástico que Ezequias fez para desviar justamente a água para que o povo da Assíria não tivesse acesso a essa mesma água. Fez tudo isso, mas não olhaste para cima para o que eu tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. Vamos perceber o que isto quer dizer e vamos voltar então para Crónicas. Pronto, queria ler convosco as duas passagens. Em suma, vemos que Ezequias, na iminência de um confronto com Senaqueribe, procurou reforçar-se. Vemos que ele edificou A, muros caídos, B, ergueu torres, C, fez um segundo muro exterior. Isto é a arte da guerra segundo Ezequias, está bem? Eu estou a detalhar o que ele fez. D, fez mais armamento, ok? E E, desviou a fonte das águas principais de Jerusalém para não dar água ao inimigo e simultaneamente reforçou-se de estoque dentro da água dentro da cidade, através do tal túnel que ligava. Só um parênteses, esta passagem de Isaías é uma passagem profética. Mas há aqui esta referência do desvio das águas que toda a gente entende que foi feita nesta altura por Ezequias. Fecha o parênteses. Portanto, vemos aqui Ezequias a preparar-se para o confronto com Senaqueribe. E à partida, eu quando li isto, à partida achei que Ezequias tinha feito tudo bem. Bolas. Eu também se soubesse que a minha casa ia ser atacada, ia pôr trancas à porta. E portanto ia proteger-me, não é? E o que ele fez foi isso, bem. Eu não percebi no início porque é que estava a ser criticado em Isaías o facto de ele ter mudado o desvio do curso das águas. Não percebi porquê. Demorei algum tempo a perceber. Mas, de facto, o que é que ele fez de mal? O homem estava ali, com os muros com frechas. Estava a precisar de torres. Estava a precisar de armamento. Os outros vinham atacá-lo. Ele não fez tudo o que nós, naturalmente e humanamente, faríamos. Exatamente. Isto é a arte de guerra segundo Ezequias, que é a arte de guerra segundo nós. Mas não foi a arte de guerra que Deus tinha em mente. E vamos ver isso. Fizestes A mais B mais C mais E, que é torres, muros caídos, muro exterior, armamentos, desvio de água. Porém, não olhastes para aquele que formou todas as coisas da antiguidade. Estão a ver no versículo 11 de Isaías, que acabámos de ler? O que é que isto quer dizer? Ezequias fez muitos planos, mas não planeou pedir ajuda a Deus. E isto é o primeiro erro de Ezequias. Não vale a pena prepararmos para tudo e mais alguma coisa. Achamos que estamos aqui, preparadíssimos para tudo, se não pedimos conselho a Deus. Ele pediu conselho aos principais. Ele pediu conselho aos diretores, aos big bosses da zona, aqueles que achavam que eram os supra-sumos. Mas não pediu conselho a Deus. Não vale de nada enfrentar a turbulência desta vida, nem as dificuldades. Não façam isso. E nem se julguem preparados quando acharem que têm tudo preparado, porque então será o vosso fim. Não estou a fazer uma profecia. Mas não vale a pena. Nós temos é que pedir conselho a Deus. Fazer isso. Devemos fazer o que Ezequias fez. Mas faltou o mais importante. Eu não estou a dizer que o resto não foi importante. O resto foi essencial. Mas o mais importante era pedir conselho a Deus. Porquê? E depois a Bíblia explica porquê. Ele se esqueceu quem tinha preparado tudo aquilo. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Ezequias esquece que até o próprio Senaqueribe foi Deus que permitiu, planeou que fosse lá. Ó Ezequias, ó David, ó Manel, ó Joaquim, ó cada um de nós, mesmo as coisas que são más, são Deus que planeou trazê-las. Está tudo no quadro dele. Não vale a pena andarmos aqui feitos baratas tontas. Ele tem um propósito nisso. Consultemo-lo. Então, se ele é que preparou tudo à nossa volta, ele devia ser o primeiro a ser consultado. Ou seja, nós na nossa vida podemos preparar para o pior. Nós devemos fazer planos. Nós devemos preparar-nos para tudo. Devemos ser cautelosos. E como a formiga, devemos preparar os dias futuros.
mas sempre na perspectiva de consulta prévia ao Senhor. E isso é o mais importante, e Ezequias não fez. Este foi o primeiro erro de Ezequias. Ezequias teve o conselho lá com os seus principais, os seus valentes, mas não foi com Deus. Lá está, e a primeira aplicação que temos, que eu já vos disse, podemos ter objetivos nobres e necessários, mas pecamos quando não envolvemos Deus nos mesmos. Esta é a primeira aplicação. Segundo erro de Ezequias. Nós vemos que fora dos muros, eles tinham a fonte que alimentava toda a cidade de água. Este aqui foi o meu puzzle. Como é que eu tive de desmontar isto? O que é que ele tinha feito mal? Mas já percebi. Eles colocaram a fonte das águas. Tinha sido estipulada por Deus que tinha que ficar ali. Deus decidiu, quando a Jerusalém foi definida, que a fonte ficava fora dos muros. Bolas, pá, eu não percebo isto. Mas não faz sentido nenhum. A água é o bem mais importante de uma cidade. Devia estar guardada. Eu, quando vou a Monsaraz, gosto muito de ver o reservatório de água. Não sei se já lá foram. Que tem lá aquilo, aproveitam a água das chuvas. Qualquer forte, qualquer cidade antiga, tinha particular atenção com as águas. Porque em caso de cerco, o que mantinha o povo vivo, até mais do que a comida, era a água. A água era a base de tudo. Como é que é possível, desde a antiguidade, Jerusalém ter a fonte fora da cidade? Qualquer pessoa chega ali e corta-lhe as águas, o povo não tem como beber. Mas foi criticado por isso, por ter desviado. Foi criticado por isso. Mas porquê? Porquê? Porque Deus tinha planeado a cidade, irmãos, com a fonte das águas propositadamente desprotegida. Sabem porquê? Para que o povo confiasse sempre em Deus. E muitas vezes nós queremos ter tudo sob controle e não deixamos espaço para confiar em Deus. E quando Ezequias, não, vai ficar tudo no meu controle. Eu vou controlar os botões. Parecemos nós na sala a controlar os comandos da TV. Controlo tudo. Não, aquilo. Não, eu vou arranjar um comando porque custa muito levantar e carregar na televisão. E se quiser uma coisa, eu ir lá fora buscar. Tudo cá dentro. Segundo muro exterior. Águas contidas dentro do segundo muro exterior. E nós somos assim, irmãos. Nós não deixamos espaço para Deus. Queremos sempre ocultar as nossas fraquezas, achando que as fraquezas em si mesmo são uma coisa má. Ele deixou de propósito a fonte das águas como memorial eterno para que os habitantes, em caso, seja de o que for, quando se levantassem e olhassem para o horizonte e vissem as águas lá fora, se lembrassem, atenção, as águas estão ali, para que eu nunca me esqueça que muito pujante, eu posso ter o templo mais pujante do mundo, eu posso ter as riquezas mais pujantes, Judá pode ser a cidade mais rica do mundo, mas o facto das águas estarem lá fora deve-me lembrar que é Deus que me supre tudo. E quando Senaqueribe invadiu e eles fizeram o segundo muro exterior, a coisa não lhes podia correr bem. E aquele desvio, as pessoas olham para aquela obra de arte do túnel e dizem, fantástico, grande Ezequias, palmas para Ezequias, e palmas para Ezequias. Mas não têm a visão espiritual para perceber que em si mesmo esse desvio não estava propositado. Portanto, o erro de Ezequias foi remover a fraqueza da cidade, que simultaneamente era o motivo que prendia o povo a depender de Deus. Aplicação segunda, quando ocultamos dos outros as nossas fraquezas e limitações, ocultamos também o poder dos outros verem Jesus em nós. Quando ocultamos dos outros as nossas fraquezas e limitações, nós ocultamos dos outros a capacidade dos outros verem Cristo em nós. Há uma passagem que eu cito, eu vou ler, vocês fiquem onde estão, não se percam, eu vou buscar, que é uma passagem que Paulo, que tem tudo a ver com isto, cai aqui que nem uma luva, que está em 2ª Epístola aos Coríntios, capítulos 12, eu posso ler, não se preocupem, capítulo 12 e versículos 9 e 10, diz assim, acerca de uma fraqueza de Paulo, acerca de um muro fora da cidade. Paulo tinha uma fraqueza, tinha o tal espírito na carne. Então Paulo diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, do género, Deus, do género, vou agora parafasear, se puderes, passa-me o espinho para dentro da cidade. Chateia-me ter aquilo sempre fora da cidade. Lá está, uma limitação, uma fraqueza aparente. Sabem qual foi a resposta? A minha graça te basta. Porquê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade depois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando nós temos o objetivo de tapar aos outros
e dizemos muitas vezes armarmos aquilo que não somos e escondermos as nossas fraquezas uns dos outros, nós estamos também a não permitir que o poder de Cristo se evidencie aos outros. Porque nós somos o que somos por Cristo. E quando nós queremos mostrar aquilo que não somos aos outros, nós não estamos a permitir que Cristo veja os outros em nós. Faço-me entender? Eu sei que espero conseguir explicar-me da melhor forma. O mundo proclama, por todos os seus meios, 2 lemas de vida. 2 lemas de vida. Perfeição, que é diferente do lema de vida que Deus preconiza, que é a fraqueza que me leva a Deus. E independência. E é a dependência que me aproxima de Deus. E Ezequias cometeu esses 2 erros. Primeiro, não dependeu de Deus, dependeu dos príncipes. Revelou desejo de independência. O primeiro erro que o homem evidencia. Segundo, ele revelou desejo de perfeição. Ou seja, ele não quis evidenciar fraqueza perante o inimigo. Vamos ver se isto valeu alguma coisa. Vamos nos rir no final, está bem? Mas até lá vamos achar que isto é uma seriedade. Ele quis mostrar que era perfeito, quis mostrar ao Senaqueribe quando chegasse lá. Estão a ver o Ezequias. Quando o Senaqueribe chegar aqui, vai ver que isto aqui não é uma brincadeira qualquer. Isto é uma cidade à maneira. 2 muros, túnel interior, sistema de segurança, blá blá. Somos muito bons, nós pensámos em tudo. Nós, mesmo que nos dê uma coça, entre aspas, mas vai ser difícil. Vamos dar a luta. Estão a ver? O orgulho próprio. Nós somos assim. Esta é a arte de guerra segundo todos nós, perante a vida. E não dependemos de Deus, não queremos depender de Deus. E queremos passar sempre a imagem de perfeição. Ou seja, Ezequias procurou independência quando não consultou Deus e perfeição quando se focou em esconder os pontos fracos. Faça isso, como é que Deus poderia intervir? Não poderia. Alguma coisa teve que acontecer para que Deus pudesse intervir. E aconteceu. Nós lemos no versículo 7 de Crónicas, no capítulo 32, versículo 7, que ele de repente tem um discurso diferente para com o povo. Esforçai-vos, tendo bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um muito maior que está connosco do que com ele. Ou seja, há aqui uma mudança de discurso. E até parece que foi tudo assim de seguida. E quando lemos as coisas, não percebemos porquê. Mas segundo os entendidos, só o túnel, aquele estudo do túnel, demorou entre 9 meses a 4 anos. Portanto, é natural que durante aquele tempo ele tenha acordado, despertado, caído da ficha, porque o que é certo é que, passado uns versículos, o discurso dele muda. E é um discurso de confiança em Deus. E é por isso que também Deus depois, afinal, abençoou com a vitória. De uma forma espetacular, como veremos. Portanto, eu só queria explicar-vos isto. Ele caiu-lhe a ficha. E que isto tinha uma coisa boa. E que muitas vezes nós não temos. Agora vou dar a mão à palmatória ao Ezequias. Ezequias era um rei fantástico, atenção. E além de ser um rei fantástico, que retirou muito da idolatria, etc, etc, tão depressa como caía no chão se levantava. É impressionante. O homem caía, mas arrependia-se logo. E nós, muitas vezes, não somos assim. Somos orgulhosos. Nós cometemos os disparates, mas não queremos dar o braço a torcer. E Ezequias tinha essa situação de boa. Tão depressa como caía, se levantava e arrependia-se. E isso é um sinal importante para nós. Ou seja, vemos no capítulo 32, versículo 7 que acabei de ler, que Ezequias tem um discurso de dependência. Algo muda ou mudou entretanto. Não sabemos se foi o medo, não sabemos se foi os carros a chegarem perto e ele assustou-se de facto com aquilo e pensou, bom, calma. Ó Ezequias, tu estavas confiando em ti próprio, mas isto nada vale. E vais dar uma tareia. Vamos confiar em Deus. Ó Deus, se calhar foi uma mudança forçada pelo medo. E muitas vezes Deus coloca o despertador da dor, não é? E o despertador do medo e o despertador de outras coisas para nos voltar a aproximar dele. E se calhar foi isso que aconteceu, é mais provável. Mas ele mudou, de facto. E, portanto, a virtude dele agora foi cair, mas ter levantado e ter-se arrependido. E ao analisar como tudo acabou, e vamos ver, vemos que quem resolveu tudo, durante esta passagem, vemos que quem resolveu tudo, sabem como é que foi resolvido? O Senaqueribe chegou lá e estava nas tendas ali à volta, e foi o Ezequias que pegou nas catapultas fantásticas e que mandou e dizimou o Senaqueribe. Foi isso? Não foi. Ezequias não fez nada. Foi um anjo. Deus mandou um anjo e o anjo arrasou o exército todo de Senaqueribe. Ficou completamente arrasado. Um anjo. Não foram A, os muros levantados. Não foram B, estou a repetir o que ele fez, as torres levantadas. Não foi C, o segundo muro exterior. Não foi D, mais armamento, nem foi E, o desvio das águas. Ou seja, a arte de guerra de Ezequias saiu furada. Ele fez tudo isso, fantástico, mas não foi se ganhou a batalha. Quem deu a vitória foi um anjo.
Foi Deus que deu a vitória. Foi um anjo só. E depois é piada, não foram vários. É aquela coisa espetacular, vários. Foi um. Ou seja, Deus a mostrar, Ezequias, tanta coisa para nada. Consulta-me, depende de mim, deixa lá estar a fonte das águas no sítio onde estava. Andaste tu a fazer um buraco na rocha durante 2 quilómetros, a escavar aquilo tudo para quê, homem? Era um anjo. E muitas vezes nós somos assim, irmãos. Vivemos que nem uns desgraçados a correr de um lado para o outro, a achar que podemos mudar alguma coisa na nossa vida, a fazer buracos na rocha, e as pessoas lá à nossa volta a aplaudir, que até fazemos um bom trabalho, assim como hoje a arqueologia aplaude. Mas não foi isso que deu vitória a Ezequias, foi um anjo. Afinal, não era preciso tanto stress, tanta luta, tanto esforço. O que Deus pedia a Ezequias e pede hoje são 2 coisas. Mais dependência e confiança nele. Não é consultar os príncipes, não é consultar os fortes, é confiar nele. Podemos e devemos reforçar tudo aquilo que ele fez. E reforçarmos, e prepararmos, e planearmos, mas depender dele. Segundo, não temos de ter o objetivo de ocultar as nossas fraquezas. Nós somos o que somos pela graça de Deus. E são as nossas fraquezas que nos mantêm ligados a Deus. Que mantêm a ponte com Deus. Porque quando nós nos achamos que somos bons demais e autossuficientes demais, o nosso fim está próximo. Porque aí estamos prontos para nos rebelarmos contra Deus. Porque se fizermos isso, o seu poder em nós será sempre amplificado. Que o Senhor nos abençoe. Não seja aí. Nós, no princípio do culto, antes do David subir aqui, oramos primeiro pelos jovens, pelas gerações anteriores, pelos jovens, e vieram aqui 2 jovens à frente. Depois oramos pelas criancinhas, que é outras gerações. E agora vou pedir ao Nando para orar por esta geração do David, que é mais madura, mas que é muito preciosa. Ora por ele para que o Senhor o continue a usar. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças, Senhor, porque de facto é maravilhoso, Senhor, nós ouvirmos a tua palavra, Pai. A tua palavra, ela é simples, Senhor. A tua mensagem, ela é direta, Senhor, para que nós todos possamos entendê-la. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos esta manhã pelo David, por aquilo que tu tens feito nele, Senhor, ao longo destes anos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo homem que ele se tornou e que tu continuas a protegê-lo, Senhor. Cuida da sua família, Senhor. Acima de tudo, Senhor, do objetivo pelo qual ele traçou a sua linha, Senhor, de viver para ti, Senhor, que tu ajudes. E dá-lhe a graça, Senhor, de ter o foco certo, porque nós não somos melhores do que ninguém, Senhor. Todos nós padecemos dos mesmos males, Senhor. Como Ezequias, Senhor, nós traçamos os nossos planos e os nossos objetivos, mas o resultado, Senhor, da vitória está na nossa dependência de Ti, Senhor. E te agradecemos, porque esta manhã ouvimos, Senhor, que de facto a nossa dependência, Senhor, em relação à Tua pessoa, Senhor, faz disso, Senhor, e traz-nos uma paz diferente, Senhor. Traz-nos um ânimo diferente e uma certeza de que, independentemente das circunstâncias, Tu cuidas, Senhor, de cada um. E te agradecemos, Senhor, mais uma vez, Senhor, e que Tu cuides, Pai, desta geração, Senhor. Te lembramos, Pai, que de facto a Tua obra é assim, ela é feita, Senhor, de uma maneira incrível, Senhor, e Tu usas os improváveis, Senhor, e certamente Tu esperas de cada um de nós, Senhor, uma entrega total, uma dependência, Senhor, e não queres, Senhor, que tenhamos e que possamos gritar por uma liberdade, Senhor, que não nos é dada, Senhor. É uma liberdade, Senhor, que é falsa, que o mundo anuncia, Pai, mas nós queremos sim, Senhor, estar dependentes, não libertos, mas dependentes de Ti, Senhor. E isso, por sua vez, traz-nos uma liberdade incrível, Senhor, de confiança, Senhor, de ânimo, e acima de tudo, de uma alegria, Senhor, que o mundo não consegue entender. Mais uma vez te agradecemos pela Tua mensagem, Senhor, e que Tu cuides desta geração, cuida da Tua igreja, Senhor. E te agradecemos mais uma vez por tudo aquilo que Tu nos tens dado, mas acima de tudo, Senhor, possamos meditar na Tua palavra esta manhã, naquilo que ouvimos, de cada frase, Senhor, foi profunda, Senhor. Obrigado mais uma vez, e possamos tirar lições para a nossa vida prática do dia a dia. Tudo isto no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.